E se eu te disser que existe uma pergunta que muita gente ainda faz sobre toda essa história? Pablo Marçal realmente quis ajudar Lincoln? Ou viu uma oportunidade de surfar no hype? Essa pergunta incomoda muita gente, porque vamos ser sinceros, na internet, quase nada acontece por acaso. Quando Lincoln viralizou, ele já estava com a atenção de milhões de pessoas. Todo mundo comentava o vídeo dele, todo mundo compartilhava. Ele virou assunto. E Pablo Marçal, sendo um dos maiores nomes quando o assunto é marketing, influência e posicionamento, com certeza sabia exatamente o tamanho daquele hype. Então a pergunta é inevitável: será que Pablo viu dor ou viu audiência? Talvez os dois. E aqui é onde a história fica interessante. Muita gente acusa Pablo de ser estratégico demais, de pensar em branding o tempo inteiro. E sinceramente, provavelmente pensa mesmo. Mandar um helicóptero buscar Lincoln não foi algo discreto. Foi impactante, foi cinematográfico, foi viralizável. Cada detalhe gerava emoção e engajamento. O público via aquilo e pensava: caramba, olha o que esse cara fez pela família. Isso fortalece a imagem de Pablo? Sem dúvida. Traz mais fama? Com certeza. Mas agora vem o outro lado da moeda. Mesmo que Pablo tenha ganhado visibilidade com isso anula a ajuda que ele deu? Não necessariamente, porque uma coisa precisa ser dita. Independentemente da intenção inicial, ele realmente abriu portas para Lincoln. Deu palco, deu exposição, deu networking, deu oportunidade. E oportunidade muda vidas. Agora vem outra pergunta ainda mais pesada. Lincoln teria crescido sozinho sem Pablo? Na minha visão, sim, mas talvez mais devagar. Porque Lincoln já tinha o principal: carisma. Verdade. Conexão. O povo gostou dele antes de Pablo aparecer. Isso é importante. Pablo não criou Lincoln do zero. Lincoln já tinha explodido. Pablo acelerou o processo. É como se Lincoln tivesse um foguete, mas Pablo entregou combustível premium. Sem Pablo, talvez Lincoln continuasse crescendo organicamente nas redes, talvez virasse influencer, talvez palestrante, talvez comunicador, mas provavelmente demoraria muito mais. Com Pablo, ele pulou etapas. E talvez a resposta mais honesta seja essa: Pablo ajudou Lincoln e Lincoln também ajudou Pablo. Sim, porque relacionamento de alto nível muitas vezes funciona assim. Um agrega ao outro. Lincoln ganhou palco, Pablo ganhou narrativa, Lincoln ganhou visibilidade, Pablo ganhou conexão emocional com o público. Então, foi interesse? Se interesse significa querer benefício, provavelmente sim. Mas isso não significa manipulação. Porque existe um tipo de relação onde os dois saem ganhando. E talvez seja exatamente isso que aconteceu aqui. No fim, talvez Pablo tenha enxergado uma oportunidade, mas também enxergou um homem com potencial real e teve coragem de apostar nele. A grande questão agora é: Lincoln vai depender da força de Pablo para continuar crescendo ou vai construir um império com a própria voz? Porque uma coisa é certa: o hype abre a porta, mas só talento mantém a porta aberta. Imagina acordar todos os dias sabendo que, por mais que você trabalhe, parece que nunca consegue sair do lugar. Conta atrasada, aluguel vencendo gasolina, cara, comida subindo de preço, e no fim do mês a sensação é sempre a mesma. Você trabalhou, 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 e mesmo assim sobrou preocupação. Essa era a realidade de Lincoln na Voz, conhecido também como Lincoln Moura. Antes de milhões de visualizações, antes de palco, antes de aplausos, antes de ser chamado para palestrar por Pablo Marçal, ele era só mais um brasileiro lutando para sobreviver. E talvez seja justamente isso que fez tanta gente se identificar com ele. Lincoln vivia a rotina que milhões de trabalhadores conhecem muito bem. Acordava cedo, enfrentava horas no trânsito, passava o dia inteiro correndo de um lado para o outro, tentando fazer dinheiro. Como motorista de aplicativo, ele dependia de cada corrida. Cada cancelamento doía. Cada passageiro perdido era menos dinheiro entrando em casa. Só que havia um peso maior que o cansaço físico. Era o peso emocional. A pressão de sustentar a família, a pressão de continuar forte, a pressão de não poder falhar. Porque quando alguém depende de você, desistir nem parece uma opção. Por fora, muita gente olhava e via apenas um trabalhador comum. Mas por dentro existia um homem sendo esmagado pela realidade, até que chegou o dia em que ele não conseguiu mais guardar tudo para si. E foi aí que tudo começou. Sem produção, sem roteiro, sem câmera profissional, sem marketing, só verdade. Lincoln pegou o celular e decidiu falar, mas ele não gravou um vídeo tentando viralizar. Ele gravou um desabafo, um grito preso na garganta. Ele falou sobre a dor de ser trabalhador no Brasil.
sobre dar o máximo e ainda assim sentir que nunca é suficiente, sobre a sensação de estar correndo sem sair do lugar. Não era atuação, era real. Você conseguia sentir no olhar dele que aquilo vinha da alma, e a internet percebe quando algo é de verdade. Em um mar de conteúdos forçados, dancinhas trendes e roteiros fabricados, surgiu algo raro: autenticidade. As palavras de Lincoln começaram a atravessar telas. Milhares viraram milhões. O vídeo explodiu. Pessoas começaram a comentar a mesma coisa. Esse cara me representa. Ele falou o que eu sinto. Essa é a realidade do brasileiro. De repente, aquele homem que se sentia invisível virou a voz de milhões. E foi por isso que o apelido ganhou ainda mais força. Lincoln na voz. Porque ele não falava só por ele. Ele falava por todo mundo que estava cansado de lutar em silêncio. Mas o que ele não imaginava era quem assistiria aquele vídeo. Do outro lado da tela estava Pablo Marçal, um empresário conhecido por enxergar potencial onde muita gente só vê dificuldade. Quando Marçal viu o vídeo, ele não enxergou apenas um desabafo. Ele enxergou poder. Poder de comunicação, poder de conexão, poder de impacto. Porque existe algo que nem dinheiro compra. Verdade. E Lincoln tinha isso. Marçal se identificou com aquela dor. Ele já havia falado muitas vezes sobre sair de baixo, sobre crescer enfrentando dificuldades e sobre como a mentalidade pode mudar destinos. Então ele tomou uma decisão que mudaria a vida de Lincoln para sempre. Ele decidiu encontrá-lo. Mas não seria um encontro comum. Marçal queria causar impacto. Queria mostrar para Lincoln que a vida dele estava prestes a virar. E então aconteceu algo que parecia cena de filme. Um helicóptero foi enviado para buscar Lincoln e sua família. Pensa nisso. Dias antes ele estava lutando para pagar contas. Agora um helicóptero pousava para levá-lo até Alphaville. O contraste era surreal. Do asfalto duro da rotina para o céu. Literalmente. Durante o trajeto, provavelmente muita coisa passou pela cabeça dele. Será que isso é real? Minha vida está mudando? O que está acontecendo? Quando chegou à mansão de Pablo Marçal, o choque foi ainda maior. Luxo. Estrutura. Grandeza. Mas o mais importante não era o lugar. Era a mensagem. Marçal queria mostrar para Lincoln algo simples e poderoso. Você não nasceu para viver preso à escassez. Durante a conversa, Pablo ouviu Lincoln, e mais do que ouvir, ele valorizou a história dele. Ali ficou claro que Lincoln possuía algo raro. Ele tinha comunicação natural, sem curso, sem técnica refinada, sem treinamento, mas com impacto. Cada palavra dele carregava emoção. Cada frase conectava. E Pablo percebeu algo que mudaria o rumo da história. Lincoln não era só um motorista. Ele era um comunicador. Talvez ele mesmo ainda não soubesse disso. Mas Pablo sabia. E então vieram promessas que emocionaram muita gente. Marçal falou sobre realizar sonhos da família, um terreno, uma casa ou até um apartamento. Mas a maior oportunidade não era material, era invisível. Era a oportunidade de transformar dor em propósito. Pablo abriu espaço para Lincoln subir em seus eventos. E isso foi gigantesco, porque uma coisa é viralizar uma vez, outra coisa é sustentar relevância diante de milhares de pessoas te observando ao vivo. Ali era o teste real. Será que Lincoln era só um vídeo viral? Ou realmente tinha poder de palco? Quando ele pegou o microfone, veio a resposta. Ele surpreendeu. E surpreendeu muito. Sem personagem, sem fingimento, sem parecer decorado. Era o mesmo Lincoln. Cru. Humano. Real. Mas agora diante de multidões. E aconteceu exatamente o que poucos conseguem fazer. Ele prendeu a atenção, pessoas choraram, pessoas refletiram, pessoas se enxergaram nele, porque a força da história dele nunca esteve na perfeição, esteve na verdade. E talvez essa seja a maior lição dessa trajetória. Muita gente acha que para crescer precisa parecer extraordinário, mas às vezes o extraordinário está justamente em mostrar o ordinário com verdade. Lincoln não viralizou porque fingiu ser rico. Não viralizou porque mostrou carros. Não viralizou porque ostentou. Ele viralizou porque mostrou dor. Dor real. E, ironicamente, foi essa vulnerabilidade que abriu portas gigantes. Hoje, muita gente olha para Lincoln e vê o sucesso, mas poucos entendem o que existe por trás. Existe um homem que viveu a pressão que milhões vivem. Existe alguém que transformou o sofrimento em conexão. Existe alguém que provou que uma mensagem sincera pode mudar destinos. E talvez o momento mais poderoso da história dele seja justamente esse. Nada mudou no mundo quando Lincoln decidiu continuar sofrendo calado, mas tudo mudou quando ele decidiu falar. Uma gravação, alguns minutos, um celular. Isso bastou para mudar uma vida inteira. E aqui fica uma pergunta que talvez mexa com você também.
Quantas pessoas estão sentadas em potenciais gigantes, mas continuam em silêncio? Quantas histórias poderiam impactar milhões, mas nunca são contadas? Lincoln na voz talvez seja a prova viva de que sua dor não precisa ser apenas dor. Ela pode virar mensagem, ela pode virar propósito, ela pode virar transformação. Hoje, quando ele sobe em palco ao lado de Pablo Marçal, não é apenas um ex-motorista contando sua história. É um símbolo. O símbolo de que a voz certa no momento certo pode mudar tudo. E talvez por isso tanta gente se emociona com a trajetória dele. Porque, no fundo, a história de Lincoln não é só sobre ele, é sobre esperança. A esperança de que, mesmo no fundo do poço, ainda pode existir uma virada. E agora eu quero saber de você. Você acredita que Lincoln realmente mereceu essa oportunidade ou foi sorte de estar no lugar certo na hora certa? Comenta aqui embaixo, porque eu quero ler sua opinião. E se você gosta de histórias reais de superação como essa, já deixa seu like e se inscreve, porque a próxima história pode te surpreender ainda mais.